Pesquisa de preços, então, na IN 5 de 2014. Nós vimos a pesquisa na IN 7 de 5 de 2017. Agora vamos ver na 5 de 2014. Contratações similares de outros entes públicos com execução ou concluídos em 180 dias anteriores à data da pesquisa. Antes não tinha esse limite de 180 dias. Então, se você fosse numa ata antiga, ah, não, mas é de 2017, eu pesquisei no portal de compras. Mas você tem que pesquisar com, no máximo, 180 dias, para que você mostre um preço relativamente recente. Tá? Então, agora tem essa limitação de tempo. Você vai pesquisar contratações similares de outros entes. Vai pesquisar também em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo, desde que tenha data e hora de acesso. Então, agora tem o requisito de data e hora de acesso. Pode usar essas mídias especializadas. Existem várias empresas que se propõem a fazer painel de compras para vocês, né? Que se propõem a fazer, alguns chamam de prateleira, alguns chamam de portal de compras, portal de cotação, banco de preços. Então, pode ter, desde que tenha data e hora de acesso. Pesquisa com fornecedores. Também tem que ter. Mas as datas não podem ser mais de 180 dias entre as pesquisas. O que você está pesquisando tem que estar dentro do tempo ali de 180 dias. Tá? Então, junto aos fornecedores. E parâmetros podem ser utilizados, combinados ou não. Você pode fazer essa pesquisa só de um jeito ou pode combinar os parâmetros para fazer a pesquisa. Vai depender do que você está contratando, vai depender de vários aspectos dessa contratação. Então, você vai usar, mas você vai ter que justificar por que está combinando ou não está combinando os fatores. A prioridade é para pesquisa em contratações similares e mídia especializada. A prioridade. Mas você vai sempre fazer a indicação do processo que você está utilizando para formar o preço de referência. Tá? A IN sempre fala em preço de referência. Lembra, ontem nós vimos que são várias formas de chamar. Alguns falam valor estimado, preço estimado, orçamento estimado. A IN se refere à referência. Tá? Preço de referência. Então, existem as metodologias, e a IN traz essas metodologias para que nós possamos fazer essa comparação, fazer essa formatação adequada para nós avaliarmos o preço de referência. Então, a média, a mediana e o menor dos valores obtidos. O Paraná tinha um decreto, o Estado do Paraná tinha um decreto que fazia assim, pegava 4 orçamentos, e dos 4 orçamentos pegava o menor valor e estabelecia como preço máximo. Quem trabalha aqui no Estado do Paraná? Alguém trabalhou no Estado? Não? Isso dava um problema, gente, muito grande, porque você, às vezes, tem um fornecedor que está muito abaixo do preço de mercado por alguma explicação lá que ele possa ter, ou não, mas isso distorce a sua licitação. Fazer 4 orçamentos e excluir e optar pelo menor parece ser algo bom, não parece? Você fala assim, nossa, olha, eu economizei. Eu vou economizar, né? Não economizei, eu vou economizar. Eu vou economizar, porque olha o que eu estou fazendo. Tinha 100, 110, 120, 125 e 128. E eu peguei 100 como preço máximo. Só que aquele preço máximo, veja, ele era um 100, e logo depois dele, qual que era o próximo? 110. É uma diferença de 10% já. E dali para frente. Então, será que ele realmente não vai te trazer um problema de competitividade nessa licitação? Porque os potenciais interessados podem ficar desinteressados? Então, a gente tem que pensar que nem sempre é vantajoso pegar o menor e colocar como preço máximo. Deu certo? Deu ruim, não deu ruim? Dá ruim. A probabilidade maior é de dar errado. Processo deserta.
certo. Porque quando você faz a pesquisa, a menor, pode ser que ela reflita. Vamos colocar lá, 120, 121, 122, 123, 124. Dá certo? Dá. Porque 120 para 124 não me parece ser uma grande diferença que justifique você ter a adesão que você se referiu. Mas a grande probabilidade de dar errado. Dava muita licitação errada. Muita. Tá? Cálculo. Como que você faz para fazer esse cálculo? Então, um conjunto de 3 ou mais preços. Você tem que ter 3 ou mais preços, tá? Você poder aplicar aqueles parâmetros. Você vai fazer a média com 2. Você tem que ter 3 ou mais preços. Só 3? Não. 3 ou mais. Cada objeto, gente, é único e você vai avaliar de acordo com o histórico do comportamento, né, desses objetos na licitação, como é que você vai fazer. Porque tem coisas que eu não consigo com facilidade 3. E tem coisas que eu consigo rapidamente 20, se eu quiser. Então, lógico, é possível que eu não chegue, que eu chegue diante de alguma situação que eu não tenha 3. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer. O que eu vou usar mais de parâmetro aí. Mas a ideia é que para fazer o cálculo da média ou da mediana, eu não posso ter menos que 3. Tá bom? Então, oriundos de um ou mais parâmetros, desconsideração dos inexequíveis e excessivamente elevados. Aqui é um pouquinho perigoso, né, gente? Aqui eu vou estar excluindo aqueles extremos, lembram? Mas quando os extremos realmente forem extremos, você vai licitar uma coisa que custa 500 e a pessoa está cotando 50. Pressupõe que aconteceu ali? O que você está pressupondo que aconteceu? Foi um equívoco e ele faltou um 0. 500 para 50, né? Foge até daquela discussão que nós tivemos ontem, dele poder fundamentar melhor, né? Não cobre nada esse 500. Então, eu tenho que me preocupar, e isso é preocupante. Então, a IN previu a possibilidade de você tirar os extremos. Você vai licitar algo que custa 500 e a pessoa está pedindo 5 milhões. Você vai excluir. Então, superfaturado e manifestamente inexequível. Gente, cuidado. R$200 a menos, R$1.000. É que não adianta eu falar 1.000, porque 1.000, quando a contratação é 2.000, é 50%. 1.000, quando é 50.000, né? Então, mas muito cuidado, muita cautela com isso, porque dizer que algo é inexequível é perigoso. Você tem que estar muito ciente de que realmente aquele objeto não é aquele o custo daquele objeto. Aquela história da esmola demais, né? Esmola demais que o santo tem que desconfiar, né? Vamos desconfiar. Você olha ali e fala assim, não. Tem gente que cai nisso, né? Tem gente que cai em golpe por causa disso. Também tirando um pouquinho aqui, saindo um pouquinho da licitação. Tem gente que cai em golpe por causa disso. É um prêmio de 250 mil, mas se você me der 2.500, eu te dou o bilhete. Ora, vai lá no banco pegar o seu 250 e me dá 2,5, que eu vou ficar esperando você na porta. Então, a pessoa tem que desconfiar um pouco daquilo que está bom demais. Poderão, então, ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que justificados pela autoridade competente. Você vê, assim, que para aquele objeto que você vai licitar, tudo que a IN propôs não vale para você. Não vale. Pode acontecer isso? Claro que pode acontecer. Não é o normal, não é o dia a dia da administração, não é o usual. Mas realmente pode acontecer, né? De você olhar e falar, não, gente, para essa contratação aqui, nada disso aqui funciona, vamos fazer de outro jeito. Justifica e faz de outra forma. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial aquela questão da variação, a velha história da esmola. Está muito grande a esmola, está muito grande a variação, vamos avaliar com mais cuidado. Não é possível que eu simplesmente aplique o valor e diga, não, mas eu achei que era, porque veio na proposta e eu tinha pedido e ele mandou e disse que era 200. Existe uma responsabilidade de quem faz o preço, a pesquisa de mercado. Então tem que ter esse senso crítico. É 500, veio 5? Vamos ver o que está acontecendo. Tá? Não dá para simplesmente dizer, não, veio o preço, eu somei e dividi.
desconsiderando então os inexequíveis. Adoção de critérios fundamentados. Excepcionalmente, justificado pela autoridade competente, pode ter menos de 3 preços ou fornecedores. Às vezes o objeto não tem realmente pluralidade de interessados. É algo que poucas pessoas lidam com isso no mercado. Não é uma coisa que eu consiga com facilidade o orçamento. Então eu justifico isso no processo. Mais adiante, lá no finalzinho, tem alguns acórdãos falando sobre isso. Então, se não der tempo de nós vermos os acórdãos hoje, os acórdãos todos que foram colocados são relativos a isso aqui que a gente está vendo. Aliás, as ienes, a iene é uma consolidação daquilo que os tribunais foram entendendo. Eles foram entendendo e julgando e decidindo. Então, o que o executivo faz? Gente, nós vamos levar na cabeça só se a gente continuar assim. Vamos fazer o que eles dizem que tem que fazer? Tá bom. Vamos fazer na forma de uma instrução normativa para todo mundo fazer e não dar mais problema. É isso. Tá? Então, os acórdãos, na verdade, são anteriores à IN e eles já refletiam esses entendimentos. Pesquisa junto a fornecedores. É preciso ter a solicitação formal ao fornecedor. Você comentou isso, Rafael, ontem. Eu preciso formalizar a pesquisa. Foi você? Alguém comentou aqui? Eu preciso formalizar, eu só posso ele falar que vai cobrar tanto no orçamento e eu registrar, etc. Não. É preciso ter formalizado o seu pedido de orçamento e o retorno dele com o orçamento. É fácil para nós, municípios? É uma briga de foice, né? Primeiro que eles, quando sabem que é a licitação, que é para você fazer o orçamento, eles jogam lá em cima. E aí, eu não sei, mas eu já tenho ouvido essa reclamação em várias aulas, várias situações, e mesmo quando eu trabalho com isso, eu escuto essa reclamação. Mas eu acho que a gente poderia pensar numa lei, em uma eventual aplicação de uma lei de crime contra a economia. Existem órgãos de defesa, o CAD, ele pode muito bem, né, fazer essa... Agora ele está transformado ele não é mais uma autarquia, é um conselho, né? Ele era o conselho e agora ele é uma autarquia, alguma coisa assim. Mas atua bastante. E eu acredito que na licitação, acho que está faltando um pouquinho de ousadia para nós da administração pública de fazer uma denúncia. Porque eles têm que entender que eles não podem vir numa licitação com valor lá em cima para fazer o orçamento. E existe mecanismo jurídico para coibir isso. Nós não estamos aplicando. Mas acho que a gente poderia pensar e até eventualmente pensar em como fazer esse encaminhamento dessa situação ao órgão de defesa econômica para que a gente possa ter uma situação um pouco mais próxima da realidade nas nossas licitações. Porque é básico, todo mundo é unânime em dizer, eles vêm com o orçamento lá em cima. Por isso que o Tribunal de Contas, já acostumado com isso, e com essa explicação, e com essa situação, ele diz, não basta 3 orçamentos. Porque se eles vierem com o preço lá em cima, digamos que venham, você tem o mecanismo da pesquisa em sítios oficiais, de outros contratos, de outras atas que estão sendo praticadas em outros municípios, ou próximos a você, ou um pouco mais distantes, mas você vai poder buscar esses outros elementos também para poder resolver essa situação. Porque só 3 fornecedores, você deixa na mão deles. Você fica na mão deles. Fica na mão deles.